Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, olha, esse bate-papo, essa conversa, essa roda de conversa aqui. Estou muito honrado de estar com duas presenças aqui maravilhosas, duas mulheres que me inspiram. Gente, que alegria, viu? Ana Teles de Moraes, bem-vindas, que bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra. Vocês são parte da minha história. É para mim muito enriquecedor ver vocês, estar com vocês. E para mim um privilégio ter vocês como amigos. Imagina, Ana, o presente é nosso. Chegar aqui e te ver com esses olhos brilhantes, assim, em plena sexta-feira de carnaval. Vamos combinar, que delícia. É só um detalhe, né? Já vamos colocar pra todo mundo esse detalhe, né? Pra todo mundo sabendo agora que a gente tá gravando. Aqui, ser meu amigo é muito legal, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa na sexta-feira? Vamos. Sexta-feira de carnaval? Sexta-feira de carnaval. Você tá prestando atenção, né? Que horas? Sim, na hora que o bloquinho de carnaval vai estar aqui em Belo Horizonte, já pipocando. Com certeza. Vou contar pra vocês, as fantasias estão aqui embaixo da mesa, tá? Tudo preparado. Tudo preparado. É verdade. Mas tínhamos que estar aqui, né, Ju? Sim. Por um motivo especialíssimo. Nobre, com certeza. Temos novidade chegando, Ana Teles? Temos novidade, gente. Mais um filho, né? Mais uma conquista. E essa veio de uma forma muito linda, sabe? Eu, aproveitei o dezembro, que é uma época que eu fico mais introspectiva ainda, e aí falei assim, nossa, eu vou organizar meus papéis. Aí escrevi um livro entre... Simples assim, né? Aí escrevi um livro. Você tá querendo dizer que você escreveu um livro? Não foi com 30 dias, é porque teve o aniversário de Cristo no meio, tinha o meu aniversário no meio, Réveillon, então assim, teve algumas coisas que puderam diminuir o tempo aí, mas foi isso. E o detalhe é que assim, às vezes você parece, escrevi um livro, parece que é um livro pequeno, né? Não, um livro denso, um livro muito interessante, com muito conteúdo. E com um tema bem estruturante, que dá pra desdobrar em várias discussões, né? Mas esse é o formato Ana Teles de ser, né? Padrão Ana Teles. Padrão Ana Teles. Difícil de acompanhar, hein, Fred? É verdade, difícil. Gente, mas eu agradeço demais vocês. Assim, eu só mandava mensagem, 4:30 da manhã. E aí, dá uma olhadinha nessa parte. Frederico, essa parte de advogados aqui, por favor, me ajuda. Ai, gente, foi muito legal. E vocês não estão aqui à toa. E acho que esse processo é muito rico, né? Pra gente que tá conversando agora, vendo esse livro, né, esse filho, como você colocou, esse resultado final de todo esse processo, mas falar para além do produto final, mas desse processo também acho que é muito gratificante. Se olhar para trás, ver tudo isso, né, ainda que tenha sido de forma rápida, mas também ver o resultado, né, poder inclusive pegar no livro físico. Daqui a pouco a Ana vai passar o Pix já, vai passar o e-mail, você comprar esse. A gente tá falando do livro, mas o pessoal quer comprar com também, certeza. né? Divulgar, daqui a pouquinho você fala. Mas a Juliana falou inclusive do título, né, que chamou a atenção. O título chama muita atenção, Ana. E quando a gente, enquanto mulher preta, sai deste lugar de somente ler para se atrever a escrever, a gente é desafiado mais do que 1, 2, 3 vezes. Eu posso apostar que durante o processo de escrita, por mais rápido que ele tenha sido, você em alguns momentos parou e respirou e se perguntou, gente, sou eu mesmo que estou fazendo isso? Pode ser que não seja o seu primeiro livro, também não será o último, mas a todo momento, a gente que vem desse lugar, independente de ter saído de uma periferia, que é o meu caso, de uma favela, que é o meu caso, e do seu caso, talvez de um outro local, a gente sempre vai se perguntar, será que sou eu que estou escrevendo esse livro? Em algum momento veio essa pergunta para você, Ana? Em todos os momentos, Ju. Em todos os momentos. Eu acredito muito que parece que foi pouco tempo, e realmente, cronologicamente foi, mas a gente está falando de um passado muito maior do que isso. Eu fui para um local de descoberta, sabe? Eu fui para um local onde eu não me via há muitos anos. Eu passei por um processo de negação de preconceito, eu passei por um processo de negação dos meus sentimentos, eu passei por um processo de negação de quem eu sou. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer isso de forma escrita, porque sim, eu já faço isso de forma vivencial, mas, gente, fazer de forma escrita me levou para um local de... Não, realmente aconteceu. Não foi um filme, não foi a história de uma outra mulher. Essa é a minha história. Essa situação aconteceu comigo. E detalhe, eu não estou chorando, eu não estou com raiva, eu estou plena.
Me deixou num local de plenitude. E quando eu fui conversar com as pessoas, eu vi o meu livro em cada uma dessas pessoas. As pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que, por algum motivo, me levaram para um local de tristeza, me levaram para um local de ressignificação. Então, para mim, foi um processo de cura e eu espero, sinceramente, que aconteça o mesmo com cada pessoa que lê. Ai, que delícia, Fred. Nem me atrevo a dizer qual o título do livro. Essa missão é sua. Olha, seja feminina no mercado de trabalho. Seja feminina no mercado de trabalho. Que é um chamado para você verdadeiramente ser mulher no mercado de trabalho. Sair desse nome de apequenamento e ir para o nome de potência, né? E ir para o nome de grandeza, de mulher. A gente não precisa se transformar em outra coisa. Ser mulher é o necessário e o suficiente para que você consiga aumentar a lucratividade, aumentar a prosperidade, aumentar o nível de satisfação com a vida de cada pessoa que você toca e melhorar o mundo, né? Salvar o mundo. Eu acho que aquela menina que queria salvar o mundo voltou. Nasceu agora. Que delícia. E aí, Fred? Que lindo, demais. Ana, e quando a gente fala, né, desse título tão potente, seja feminina no mercado de trabalho, eu fico me perguntando que esse livro é só para mulheres, é também para homens? Compartilha um pouco conosco, para quem está escutando a gente, para quem está vendo. Homem pode ler também esse livro? Vai se sentir ali, enfim, contemplado nessa obra? Nossa, obrigada pela pergunta, porque às vezes a gente fala sobre ser feminina e muitas vezes a gente fica num momento de um conjunto de mulheres. Isso é muito bom, é preciso ter essa união feminina. Nós nos perdemos muito nisso. Só que eu tenho que ser sincera e falar que boa parte dos meus relacionamentos afetivos, de amizade, eles acontecem com homens. Boa parte da minha vivência é com o mundo masculino. E aí, os homens participaram desse meu processo de forma muito verdadeira. Desde o meu avô, né, que foi o primeiro homem que eu fiquei assim, nossa, que gigante, que coisa mais grandiosa ser homem, até as pessoas os meus sobrinhos, né, que olham para mim com um olhar masculino, com o olhar de homem. E aí, esse olhar masculino, essa energia masculina, ela traz para mim uma inspiração muito grande. Por quê? Porque os homens, eles precisam ter a consciência do que essa união entre homem e mulher é algo... Nossa, me perdi toda. Desculpa. Não, mas o caminho é esse mesmo, a união entre homens e mulheres, para que a gente se fortaleça e lá na frente... Complementariedade. Complementar, Ana, você tá certíssima. Complementariedade, sabe? Homem, ele precisa entender que dentro do mercado de trabalho, ele tem que tratar a mulher como mulher. Uhum. Eu fui muito aceita no mercado de trabalho. Né? Se eu não fosse aceita, eu fazia de outra forma, né? Assim, eu meti o pé na porta. Mas, assim, o meu processo, ele aconteceu de forma muito... usando força bruta mesmo, sabe? Eu lembrei de vários momentos em que eu bati na mesa para ser ouvida. Que eu tive que me impor. Eu tive uma postura masculina. Eu tive que encarar as coisas de forma muito diferente do que eu faço hoje. E me lembrar disso me fez pensar em como que eu era tratada por esses homens que, entre aspas, eu conquistava desta forma, né? Tipo assim, a guerra foi... O meu é maior, né? É tipo isso. E aí, eu conquistava esses homens e aí tinha deles um respeito masculino, que é um respeito que é aquela assim, não, agora você é minha parça. Agora eu vou falar de coisas de homem. Foi um mundo totalmente masculino. E não é esse o caminho, Frederico. Fred, as mulheres querem ser tratadas como mulheres.
Eu quero ser respeitada como mulher. E é muito diferente. Hoje, quando eu chego em alguns... na mesma mesa de negócios, eu sou colocada como mulher. Ninguém espera que eu carregue a mesa, como esperavam algum momento atrás. Então, assim, são coisas sutis, mas que, infelizmente, a gente se perde no meio do caminho. E a mulher esquece desse poder feminino, ela esquece que ela é mulher. Então, o livro é sim para homens, para que eles possam tratar mulheres como líderes, mulheres como lideradas, mulheres na sua vida social, como amigos, como irmãos, como esposa, como namorados. Porque também não é fácil, né, Ju? Por um homem ter uma mulher empresária. Não, quando você traz todas essas colocações, e aí eu volto a dizer, cada uma saiu de um lugar diferente, né? Eu tive a infeliz oportunidade, chance e vivência de entrar para reuniões onde eu não tinha oportunidade nem de falar meu nome. Eles não me perguntavam. Eu estava sentada ali, era a presença sempre... Eu não era secretária, mas é como se eu fosse uma secretária que tivesse que anotar tudo. O meu papel ali era simplesmente de anotar, né? Porque se eu me fizesse qualquer movimento, já tinha alguém fazendo um movimento maior, porque eu não tinha lugar de fala. E ocupar esse lugar me doeu muito e me adoeceu, né? Precisei ter grande força, tirar lá de dentro para conseguir sair desse lugar, porque realmente não era o lugar que eu queria ocupar, Ana. E quando eu comecei a escrever o seu prefácio, sim, eu tive essa oportunidade. E eu tive essa honra. O prefácio do livro foi escrito por mim, assim, me emocionei bastante, onde eu trago ali, Ana, lugares onde a mulher precisa se masculinizar para ser respeitada. A gente tem matérias enormes aí de grandes veículos de comunicação dizendo que mulheres adoeceram, tiveram que se masculinizar. Vestir uniformes de homem, empresas que não tinham uniformes femininos, que os uniformes eram somente masculinos. E a mulher tinha que se adequar. Não era a empresa que se adequava a ela. Imagina isso, quanto que mexe com a autoestima de uma mulher? Você chegar e pegar uma roupa grosseira, a gente louca para estar... Né, a nossa pele é diferente, o nosso cheiro é diferente, o nosso jeito é diferente, a gente tem movimentos diferentes e a gente precisa ser tratada dessa forma. Então, quando você traz isso de precisou dar tapa na mesa, Ana, eu quando precisei dar um tapa na mesa, porque realmente eu já estava no meu limite ali, eu entendi que já não era mais meu lugar. E quando eu saio desse lugar, que não era meu, que não era pra mim, eu ganhei o mundo, cara. E hoje eu encontro essas pessoas que não me deram lugar de fala, querendo que eu fale. E, cara, eu falo, mas aí é ele que tem que preparar pra estar ouvindo, né? Porque a vida muda, as pessoas mudam. E hoje a gente está num momento, Fred, de extrema construção. Perceba que nós aqui somos duas e você é um. Né, Ana? Isso quer dizer que nós estamos ali nos unindo, sabe? Sim. Esse podcast poderia ser de 3 homens. Né? Falando sobre o mesmo tema. Falando sobre o mesmo tema e aí sobre a perspectiva deles. E hoje a gente está aqui nesse momento de construção, Ana, e reconstrução. Obrigada por trazer esse tema de maneira tão leve, mas com embasamento tão sério, que você coloca dados. Você ali, você fala, olha, isso, mas você mostra que isso realmente aconteceu. Então, assim, entre aspas, não é uma balela, não é um negócio que você criou. Você mostra e traz o embasamento. Fred, que mulher foda, viu? Meu Deus. Incrível. Sabe que escutando vocês duas, escutando você, Ana, escutando você, Juliana, eu fico pensando assim, que estamos aqui, né, para quem não nos conhece tanto, numa mesa com 3 pessoas que acabaram de passar por uma formação de conselheiro, né, num dos maiores programas de formação de conselheiros do Brasil. E 3 pessoas pretas, né? 3 pessoas cada um com a sua história, que tiveram essa oportunidade. E quando a gente está falando, né, de negócios, do mundo de business, do mundo corporativo, como vocês bem colocaram, muitas das vezes um ambiente muito masculinizado, né, onde quando existe a presença de uma mulher, é uma presença que percentualmente é muito baixa, né, geralmente é uma mulher branca. Né, então quando a gente chega nesses lugares, né, de estar realmente falando na mesa do conselho, na mesa do C-Level, né, na mesa da liderança, é importante que a gente faça esses recortes, esses comentários que você traz tão bem, nessas informações e esse conhecimento.
Eu queria trazer aqui, até trouxe meu celular, se me permite, Ana, rapidamente. Eu tô aqui, né, gente? Privilégio, né? Tô com o livro da Ana, aqui. Olha só que interessante, se me permite. E a Ju também comentou sobre isso no prefácio, né? Olha só. O título, né, todos nós já sabemos, seja feminina no mercado de trabalho. Aí você vem no capítulo 1 dizendo, seja feminina e será poderosa no mundo dos negócios. Você vem trazendo ao longo do seu livro, seja forte e corajosa, seja sua maior líder. Eu vou trazer alguns aqui que eu acho que é importante a gente destacar, né? E até atiçar, quem sabe, a vontade de você que está nos vendo aí para poder adquirir esse livro, poder se deliciar aí com essas palavras da Ana no Seja Feminina no mercado de trabalho. Olha só, Ana, eu queria te perguntar sobre isso, né, e talvez você até escutando isso, lembrando aí do seu processo de escrita, como que foi, olha, seja vista e lembrada, seja livre, seja dona do tempo, seja você mesmo, e você está colocando isso, né, de ser você mesmo, ser a Ana Telles, que você de fato é, seja próspera, seja grata. Quando você, né, ao longo de todos esses capítulos vem fazendo sobre seja isso, seja aquilo, como que foi esse processo ao todo? Nossa, meu Deus, eu preciso contar aquela história, eu preciso trazer tal informação, eu preciso, em certa medida, e aí, pelo menos na minha visão, me vulnerabilizar, escrever, né? Tá ali, a Juliana é autora também, daqui a pouco ela fala sobre o livro dela, colocar ali escrito, né? Enfim, publicado para todo mundo poder ver, e um pouco da sua história. Isso para você foi um processo que você enxerga hoje, ao ver esse livro pronto? De que forma? Como que é para você olhar para trás e olhar agora, ver esse livro já feito? Nossa, eu ainda não estou olhando para trás, sabe? Eu estou vivenciando, experienciando tudo isso. Estou num momento de graça, sinceramente. E aí eu te falo que nós estamos numa era onde a gente tem que ter muitas coisas. Então você exibe tudo que você tem, você fala de tudo que você tem, você sofre por tudo que você não tem. E aí, para você não ter ou ter alguma coisa, você tem que fazer um monte de ações. E aí nós temos que fazer um monte de... Seguimos vários gurus, várias psicologias, várias técnicas... E fazendo, mas pouca gente para ser. E aí o processo é ser primeiro. Então, todo capítulo começa com seja. Porque você precisa ser alguma coisa para que você possa fazer algo e só assim ter algo. O processo está completamente inverso. Então, quando eu escrevi, eu já era. Então, o processo foi fluido, aconteceu de forma muito fluida. Eu escrevi sobre neurociência porque eu estudei um pouco sobre neurociência, estudei bastante sobre esse tema. Quando eu coloquei lá filosofia, porque, poxa, 14 anos eu estava lendo lá a filosofia, Aristóteles, meu primo. E aí, quando eu falei sobre a psicologia, eu falei sobre o meu processo, né, de autoconhecimento, que aí já tem uns 7 anos. Eu falo do meu processo terapêutico, eu falo daquilo que eu sou. Então as coisas ficam muito fluidas. Quando eu falo que a Ana dos números, a Ana próspera, a Ana que é a mulher dos números, era a menina, se tornou a mulher, agora é a dona. Eu falo daquilo que eu sou. Então as coisas aconteceram de forma fluida. Por isso, esse momento, ele não está ainda no passado, Fred. Eu ainda vivencio e sinto tudo isso. Sabe o que é mais legal? É ser querendo ser. Ninguém tá te obrigando a ser. Você quer ser. Isso que é o mais legal. Um dia desse eu fiz uma postagem assim, 2024 eu quero ser mais humana e menos robótica, menos automatizada. Porque já parou para pensar como é que a gente vive automatizado hoje? Se você imaginar o seu dia, você levanta, celular na mão, a coisa acontece. Se você não perceber, você nem se alimenta. Eu já passei muito por isso. Não. Dá 4 horas da tarde, falou, cara, não comi. Isso é automatizado. Quase uma indústria 4.0 com o ser humano. Então, a minha proposta para mim em 2024 é ser mais humana e menos robótica. Eu vou ser até onde eu dou conta. O que eu não der conta não vai acontecer. Pelo menos por mim, não. Porque existe, Ana, em cima da mulher, principalmente em cima da mulher preta, que você tem um tempo inteiro que provar que você é melhor.
E se você não prova 1 ou 2 vezes que você é melhor, você nem senta na cadeira, cara. Então, esse ano, sinceramente, eu já sou muito foda, não tô afim de provar nada, não. Tô afim de seguir com aquilo que a gente já tem e já pratica. É o seu caso, Ana. O livro tá pronto, tá aí, foi. É um título e também uma provocação. Quando o Fred fala de esse livro é para homens, por favor que seja para homens também. Que eles possam, em algum lugar, ocupar, em algum momento, ocupar esse lugar que a gente ocupa também. Só assim dá para perceber quais são as nossas dificuldades, mas também as nossas potências, porque a gente é muito potente. Demais. Então, a promessa para 2024, buscando aí o seu gancho de ser, é ser mais mulher. É se permitir coisas que antes, na automatização, a gente não se permitia. Porque a gente tinha que provar. Eu tinha que estar o tempo inteiro provando. Agora eu tô a fim de provar. Nenhuma! Não quero. Eu quero seguir. Eu quero seguir. E quem tiver que estar comigo, segue junto. Entendeu? Sim. O caminho é esse. Pelo menos eu tô enxergando sensacional, esse caminho. Ju, sensacional. Sabe que te ouvindo, assim, ouvindo você, Ana, eu tô lembrando, né? Até, enfim, quando eu vou palestrar, dar aula sobre diversidade, falar sobre inclusão, eu sempre gosto de dizer, e falo isso pra Ana, já falei em outras oportunidades, né? Que quando a gente vai falar de equidade de gênero, de mulher, a gente tem que ter um homem na mesa também pra conversar sobre isso, né? A luta das mulheres é também uma luta dos homens sobretudo, né? Até quando eu falo da questão da negritude, então estamos só aqui em 3 pessoas pretas, né? É só as pessoas pretas que podem falar sobre isso? Não, né? A questão da negritude, do racismo, a gente precisa, de fato, ter as pessoas brancas na mesa para discutir esse assunto. Quando a gente estava falando também sobre pessoas com deficiência, ter as pessoas com deficiência e as pessoas com não deficiência. Então, acho que é muito importante isso quando você ressalta, né? Então, esse livro é também para homens, e a Ana respondeu muito bem, enfatizar isso, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes, no primeiro momento, ao ver esse livro, inclusive, capa belíssima. Nossa, né? Maravilhosa. Gente, que capa linda. Dá uma ênfase aqui, linda, né? Por favor. Ana arrasou. Obrigada. Demais. Não sei se as pessoas vão ver e falar assim, opa, isso aqui é um livro que eu vou dar pra minha mulher, pra minha filha, pra minha colega de trabalho. Mas destacar isso de fato, né? Que é um livro também pra homens, pra mulheres, pra qualquer pessoa poder ler, se deliciar com todo esse conteúdo, a sua história, o seu conhecimento, a sua experiência, que você traz tão bem. Então, espero que, enfim, todo mundo que esteja nos assistindo agora, vendo, tenha vontade de poder ler, porque a gente já tem a oportunidade de ler, olha. Tadinhos Sabe de vocês. O que é legal? Antes de pular e pra você, eu quero trazer uma reflexão. E que delícia que hoje a gente fala de dinheiro, né? Nossa, muito bom, que né? coisa boa. Mas eu já tive medo de falar de dinheiro, Ana, em um momento lá atrás. Eu tinha medo de cobrar. Eu tinha medo que as pessoas... Eu já ficava julgando, mas tá muito caro. Aí um dia alguém me falou assim... O seu preço é esse porque você demorou 10 anos para chegar nesse lugar. Ana, maravilhosa, nossa amiga. E isso me trouxe para uma reflexão. Caramba, se eu consigo entregar com 1 hora, porque eu estudei durante 10 anos e eu preciso cobrar. Isso me acendeu várias luzinhas. E hoje realmente não tenho problema de falar em dinheiro. Pelo contrário, gosto bastante. E quero, tá, Ana? Perfeito. Se tiver, pode colocar aqui, porque eu tô querendo. Prosperidade total, né? Mas essa prosperidade, ela aconteceu pelo autoconhecimento. E eu falo muito sobre isso no livro. Se a gente não se conhece, a gente não sabe o nosso valor. E aí a gente se julga pelo preço. E nós, com todo esse viés de quem somos, né? De como as pessoas nos vê, ela não consegue entender o nosso preço. Ela coloca um preço muito aquém daquilo. Então, se a gente não se dá o valor, se a gente não se conhece, a prosperidade não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente mesmo segura ela. Né? Não sei se vocês acreditam aí no universo, nas forças do universo. Então, se você não está trazendo aquilo para você, você mesmo está barrando. Ai, que medo que eu tenho de cobrar esse valor. Né? E hoje em dia a gente já subiu muito esse patamar. Hoje em dia eu vou ter medo de cobrar 100 mil. É isso aí. Porque pra baixo disso tá tranquilo, não, velho? Concordo. Perfeito. E outra coisa, a gente também fala muito sobre onde, né, com quem a gente vai falar, como a gente vai falar, por que a gente vai falar. E aí, a gente precisa disso tudo. Por quê? Cadê aquela hora que a gente só senta e bate um papo? Cadê aquele momento em que a gente simplesmente é humano? Exclusivamente humano. Deixou de ser importante? Essa capa que vocês elogiam, e eu sinceramente, ela tem uma ligação muito... Eu tenho uma ligação com ela,
fui eu que fiz com inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não teria feito sem eu ter colocado lá todo o meu comando, o que eu queria, por que eu queria. E eu fui ensinando isso. Então, eu fui humana. E por mais tecnologia que a gente utilize, quanto mais tecnologia a gente tiver, mais mulher a gente tem que ser, mais homem a gente tem que ser. Verdadeiramente mulher, verdadeiramente homem. E, sinceramente, né, gente, tá tendo muita confusão. A gente fala sobre a dor feminina, mas eu também vivencio a dor masculina. Porque eu tenho a graça de ter amigos que eu tenho intimidade, né, também, você, Fred, que me falam assim, de coisas eu não sei mais o que falar com a mulher. Eu não sei mais o que falar. Eu estou perdido, Ana. Eu, sinceramente, estou perdido. Vou jogar essa bola pro Fred? Seria ótimo. Mercado de trabalho, não. Mercado feminino. Vamos fazer um mundo feminino, Fred. Porque, Ana, a gente conquista muitos espaços, mas a gente também quer ser amada, né? Então, assim, que não tenham medo, né? Que a gente, além de ser boa de trabalho, inteligente, a gente também tem os nossos momentos de intimidade, de amor, de carinho. Que delícia, né? A coisa do cavalheirismo, do homem ali sensível ainda às questões das mulheres. E o homem tem que entender que a mulher ocupa espaço, mas não deixa de ser mulher, não deixa de ser feminina, né? E aí, Frederico Marques? Ai, polêmico esse assunto aí. Tá gravando? Ai, meu Deus. Olha, escutando vocês e pensando, né, em tudo que abarca esse assunto, a gente falando aqui em 2024, no século XXI, né? De fato, muitos conceitos hoje, eu falo que a gente tem a oportunidade, talvez por isso aqui, né? De ter mais acesso à informação, à comunicação e poder discutir isso abertamente. E aí você falou, Ju, que delícia o cavalheirismo, né? Você falou assim, você sabe que eu estava pensando sobre essa questão do cavalheirismo? E aí eu conto um caso que recentemente eu fui criado, né, por um pai muito cavalheiro, né, um pai que me deu muitos valores, tenho a satisfação e a graça de ter os pais casados, sou muito grato por isso, e enfim, espero que não seja mal interpretado, né, porque essas questões são sempre polêmicas, mas eu geralmente tenho o hábito, né, de abrir a porta do carro para as mulheres, para os homens, para os meus amigos, para a família, para tudo. E aí teve uma vez que eu abri essa porta do carro para uma colega de trabalho, casada, tinha recém tido um filho, e a gente conversava, era um cursinho, enfim, estávamos estudando, e depois que eu fui dar uma carona para ela e abrir a porta do carro, ela mudou totalmente. Que ela interpretou ali que aquela abertura da porta do carro poderia ser algo mais. O que eu quero dizer com isso, assim, que sim, é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente tem que discutir sobre isso, mas ainda é muito delicado sobre essas questões. Da mesma forma que as gerações tendem a ver essas questões de forma diferente. Então, se você está com uma pessoa de 50, 60, 40 anos, ela vê isso como algo natural e algo bonito. Mas geralmente a geração dos 20 anos, hoje, ela já fala assim, não precisa abrir a porta do carro. Pra que isso? Eu também tenho essa independência. Então, é algo muito polêmico, né? Algo que a gente consegue enxergar por vários lados. Mas o que eu quero dizer é que a gente possa entender o outro lado, sabe? Perguntar pra outra pessoa. Da mesma forma que a gente tem discussões, como é que eu falo, né? Eu falo preto, eu falo negro, eu falo trans, eu falo gay. Poxa, como que a pessoa gostaria que fosse, né? Você se sente bem dessa forma? Então, chame pelo nome, converse, escute, entenda o outro lado para entender também o que ele precisa, né? Tem um livro falando das 5 linguagens do amor, e a partir do momento que a gente entende, né, sobre essas 5 linguagens do amor, tem gente que gosta das palavras, tem gente que gosta do gesto, da atitude, tem pessoas que vai precisar de um ato de serviço. Então, enfim, sem delongar muito nesse assunto, o que eu diria é entender o outro, escutar o outro, e a partir disso, você saber também como agir, porque num relacionamento a gente precisa abdicar muitas das vezes dos nossos gostos, das nossas coisas para o outro, né? Uma relação uma via de duas mãos. Não sei se eu fugi do assunto, viu, Ana? Não fugiu de maneira nenhuma, Fred, porque eu falo agora como cientista da felicidade, sabe? No meu processo, eu simplesmente separava vida profissional e vida pessoal. Não existe essa separação, nós somos um ser humano só. E aí, como humanos, a gente precisa estar em equilíbrio com todas essas partes. E aí, a gente falou aqui muito de amor, 5 linguagens de amor, sobre cavalheirismo, e às vezes as pessoas vão para um lugar de afeto, né? Vão para um lugar de namoro, não. Isso é energia feminina e masculina acontecendo naturalmente, sabe? Eu fico muito feliz quando eu cheguei na porta do carro, assim, cheguei na minha casa e
uma criança chegou correndo para pegar minha bolsa, porque a bolsa estava pesada. Isso é... Quem ensinou, sabe? Isso é natural, né? Isso é natural. Infelizmente, e aí eu falo que essa questão de geração, infelizmente isso tem se perdido, né? Mas os homens nascem desta forma. E quando eu falo homens, entendam que as pessoas que têm essa energia masculina mais aflorada, seja elas da maneira com que elas queiram ser, entendeu? Da mesma forma que a mulher. E essas energias femininas, masculinas, elas são totalmente complementares e inclusivas. Porque se você leva essas 5 linguagens do amor, se você leva essa generosidade, esse cavalheirismo para o trabalho, as pessoas estarão mais felizes. E pessoas mais felizes são mais produtivas, ponto final. Nós falamos sobre ISG, nós falamos sobre várias coisas, estamos aqui entre nós, somos conselheiros, né? Nós temos aí uma bagagem, falei que a gente não vai ser muito técnico, mas... Tô sentindo aqui a mesa do conselho. Aqui. A cadeira do conselho. A cadeira do conselho também. Enfim, temos uma bagagem técnica muito forte, mas eu também falo que essa energia, ela é in natura. A gente só precisa não perder, não estragar. Uhum. Se você vê uma criança sendo criança, você vai perceber isso. Você vai perceber essas ações. Fred, quando você diz aí que, né, aí a geração de talvez 40, 50, como eu sou uma senhora de quase 50 anos, né? Ah, Ju, e aqui tô contando a minha idade. Câmera close, dá uma olhada, gente. Dá uma olhadinha aí. Eu sou do tipo aí, talvez, do buquê de rosas, da delicadeza, de entender o lugar que a gente está ocupando enquanto mulher, e é muito legal você trazer isso, que a mulher do mercado de trabalho e a mulher simplesmente mulher, elas não se desligam, elas estão juntas, né? Então, se você teve um dia muito cansativo, muito estressante, pra gente que é empresário, quando você chega em casa, que você encontra ali aquela pessoa que você quer colo, você quer carinho, você quer chamego, você quer abraço, você quer um cheirinho assim, que é uma delícia, gente, é momento de carinho, de transmissão de energia, de troca mesmo, isso não pode acabar. Então, quando os homens dizem, não, a gente não sabe mais o que fala pra essa mulher, e aí eu digo pras mulheres, deixem também eles chegarem, né? Não cria essa armadura em cima, porque eu sou do tipo que, mesmo com toda a modernidade, com toda a tecnologia, eu quero alguém do meu lado. E tem aquelas que não querem, tá tudo certo, só querem curtir. Mas, gente, se permitam viver esse momento, porque é maravilhoso. Se permitir, vem a partir do autoconhecimento. Eu passei por um processo de autoconhecimento e agora eu estou me permitindo algumas coisas. Inclusive, parei de carregar bagagem que não era minha. E tô me sentindo muito mais leve. Quando eu tô leve, eu me permito enquanto mulher, sem deixar empresário do lado. E vou te contar, o trem é bom, viu? Tem um capítulo... um capítulo do livro que eu falo sobre a solidão do poder. E aí, quando eu falo sobre a solidão do poder, é aquela situação onde dentro da empresa você foi promovido, ou você é o proprietário ou proprietária, e você não pode se ligar emocionalmente com as pessoas para não trazer para você muito problema na hora de contratar, na hora de demitir, na hora de tomar decisões. Uma visão equivocada, mas nós não teremos tempo para detalhar esse ponto. E aí você já vive essa solidão do poder dentro do escritório, né? Você não é chamado mais para almoçar, você não é chamado mais para o jogo de futebol, você não é mais chamado para isso. E aí você chega em casa e encontra uma solidão. E eu falo em casa, pode ser que você more sozinha. Pode ser que você more com seus pais, pode ser que você tenha várias realidades. Eu não estou falando, não quero que a gente tenha essa ideia de casal exclusivamente, porque não é. Uhum. Você vai chegar no seu porto seguro, seja ele qual for, e você vai se permitir a pensar o que você quer, se você vai viver aquela solidão de forma frutuosa ou se você vai sofrer. E saber escolher isso é uma maravilha, porque você pode pegar o telefone e ligar para um homem ou para uma mulher e falar sobre as questões de homem e de mulher. Eu, por exemplo, tem dia que eu chego num projeto que eu sou virada no giraia dessa situação.
nossa, eu quero falar. E aí eu vou ligar para uma mulher que vai me escutar. Mas tem hora que eu estou louca, que eu tô cheia de coisas para fazer, quero pensar em muitas coisas, e aí eu preciso do meu amigo homem para falar assim, aqui, calma, eu não entendi 10%. Nada. Eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada do que você falou. Você tá falando do quê? Mas tá tudo bem. Não, mas aí quando eu tenho essa energia masculina comigo e falando assim, você tá falando do quê? Eu paro e penso, gente do céu, vamos organizar? Vamos organizar? E eu tenho convicção que o meu processo de saúde mental, ele só é, graças a Deus, muito bom, porque eu tenho essas duas pessoas. Eu tenho a pessoa que me deixa falar igual pobre na chuva, né? Não sei se esse termo é adequado, mas é um termo bem mineiro aqui. Que me deixa falar muito, e tem uma pessoa que me silencia nesse ponto. Fala assim, não, calma, o que sabe, vem cá, deixa eu te proteger de você mesmo, porque Sabe o que é legal, Ana? Essas questões vão para além da terapia. Muito Uma além. coisa é a terapia, que você vai lá e trata algumas questões. Mas nesse dia, nessa hora, você não tem sessão, cara. Então vai aquele amigo seu mesmo. E é com ele mesmo que você vai falar, e é ele que vai te ouvir ou te ponderar. Dizer, olha, tá bom, respira. Vamos tomar uma aqui? Relaxa. E vamos curtir esse momento aqui. Amanhã você pensa nisso. Sabe o que eu já escutei, Ju? Me dá 5 minutos de silêncio, por favor. Assim, mas e assim, eu escutei isso de amigo, sabe? Porque eu falei assim, eu tava tão pilhada que ele falou, 5 minutos, Ana. E assim, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas ele foi grosseiro, nossa, não sei o que. Não. O amigo de verdade, ele te chama quando precisa. Esse amigo, ele é capaz de falar isso comigo, e se olhar no meu olho e falar assim, e aí, você vai fazer o quê? Vai me bater? Vai mas faz os 5 minutos primeiro. Ele suporta as minhas reações, né? Ele tá preparado para as minhas reações. Inclusive para me abraçar e falar assim, calma. Respira. Entendeu? Então, assim, essa situação eu não vejo acontecer com a grande maioria das mulheres. Eu sou exceção. Então eu falo muito sobre isso no livro. Eu sou exceção em muitas coisas. Eu sou exceção quando eu falo da solidão da mulher preta. Eu vivi isso de uma forma muito diferente, de uma forma totalmente, e eu precisava viver daquela forma, sabe, para entender. Quando eu falo sobre a solidão, por exemplo, para me sentir sozinha, eu acho que eu sempre estou em excelente companhia. É ótimo. Fred. Então, assim, acaba que pra me sentir sozinha, nossa, demora muito. Alguém tem que me avisar que eu tô sozinha, senão eu não sinto. Então, é muito de como você se sente, não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas pensam sobre você, é como você se sente. E eu falo também no livro as frases que eu escuto, e são frases muito pesadas. São frases que, quando eu falei pela primeira vez com o Felipe Porto, meu terapeuta, ele respirou fundo, assim, falou assim, nu? Mas não é o que a pessoa fala, é como você se sente. E aí essa questão de ser mulher preta também dá uma sensação de... A gente, felizmente, tem uma firmeza, tem uma energia muito forte, muito, muito forte. Que quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está bem com a gente mesmo, a única pessoa que derruba é a gente mesmo. É a gente mesmo. A gente perde pra gente mesmo. Só ela. Senão, e aí, Fred? Olha, você sabe que... Não, tá ótimo. Tem uma coisa que eu tava pensando, né? A gente tá aqui com a Ana, que muitas pessoas conhecem do mundo das finanças, né? Conhecem o mundo corporativo, a conselheira, a empresária, a palestrante, a autora. Inclusive, não é o primeiro livro, né? Salvo me engano, é o terceiro livro, não é isso? Eu já li os outros 2. Inclusive, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, porque a gente fala de autoconhecimento e
a Ana é para além do mundo das finanças, né? É o que ela tá colocando, eu acredito, né? Que nesse terceiro livro, né? Que para além essa parte financeira, mas também a ciência da felicidade, né? Que é uma das suas especializações, trazer um pouquinho sobre esse nosso ser a gente mesmo. E queria que você trouxesse assim, poxa, qual que é a diferença, né? Vamos lembrar aí do seu livro sobre empreendedorismo, do seu livro Laxar com Elas, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, pessoal e profissional, agora no seu livro, terceiro livro, né, Seja Feminina do Mercado de Trabalho. Então ela conta, né, simplesmente escrevi assim, uma sentada, escrevi um livro, e um livro denso, e é o terceiro livro, né, então... Pra quem sabe, outras pessoas não têm até interesse, né, de conhecer mais essa... Daqui a pouco é uma coleção, Natália, você vai perceber? Com certeza, biblioteca. Biblioteca, né? Se for biblioteca, vocês estão lascados. Vocês sabem. Eu falei assim, gente, dá uma revisada nessa parte aqui. Vamos fazer muito prefácio, muita orelha, muita dedicatória. Qual livro vai esse prefácio aqui? Mas conta pra gente um pouquinho sobre isso também. Não deixa de comentar, né, como que as pessoas podem adquirir o seu livro. Comenta com a gente. Fred, o primeiro livro foi um convite da Cris Ferreira, e aí eu estava num momento bem triste da minha vida, e aí eu estava bastante desconectada, sabe? Completamente desconectada. Eu não sabia se eu era empresária, se eu era empreendedora, se eu tinha que entregar currículo, se eu tinha que fazer concurso público, sabe? Se eu casava ou se eu comprava uma bicicleta, assim, completamente perdida. E aí, eu perdida, eu tenho 19 livros prontos, porque aconteceu esse momento de tristeza. E nesse momento de tristeza, eu tento organizar as coisas. E aí eu começo a escrever sobre tudo que eu estou pensando. E aí o primeiro livro, ele me levou para um local de autoconhecimento. Eu já tinha começado o meu processo, mas eu estava num processo de cura mesmo, eu não estava legal. E aí eu falei sobre o processo de escolha, o que você escolhe ser. E eu já tinha escolhido ser feliz. Esse senso de merecimento para mim, eu me acho assim, sabe? Eu tenho certeza que eu sou a filha do rei, que eu sou a... Delícia, isso. Isso sempre foi, né? Isso sempre foi a minha forma de vida. Só que, por eu achar isso, eu não suporto pequenas coisas. Então, às vezes, eu escuto algumas histórias de várias mulheres, até homens também, que eu fico assim, como que essa pessoa chegou nesse nível? Porque por muito menos eu não suporto, sabe? E aí, eu vivi esse momento de escolha. E aí foi um momento de olhar para trás, no sentido de saber o momento em que eu queria ser santa. Eu só tenho metas tranquilas. Super! Só metas tranquilas. Ser santa é a sua cara. Só metas tranquilas. Não, super combina com você. Ser santa fechou. Não lacrou. Olha, aos 6 anos a meta era ser juíza, por quê? Não dava para ser paquita, porque eu queria ser paquita, aí não dava. Falei assim, vou ser juíza. Aí a adolescência foi uma adolescência em que eu queria muito a santidade, assim, e vivenciava isso. Depois eu queria ser, enfim, gente, são sempre esse tipo de meta. E quem vive assim tem 2 pontos. A gente nunca rasteja, porque a gente sempre está fazendo... Quem mira no céu nunca rasteja, né? Então isso é uma graça, mas eu convivo com a frustração. Que te impulsiona, que te joga pra cima. Exatamente, mas eu convivo com ela. Por que eu sou uma solucionadora de problemas? Porque tem um capítulo no livro que fala assim, seja a solução. Porque eu sempre estou resolvendo as coisas, desde sempre. Se não dá para fazer de um jeito, dá para fazer de um outro. E aí, no Chá com Elas, eu fui convidada para esse momento de mulheres, porque eu estava num mundo exclusivamente masculino, e assim, os meninos, amores, me chamando de parça, me falando assim, pô, minha mulher tá chata pra caramba. Eu falei assim, não é, sabe assim? E aí era perigoso, eu falei assim, sério, cara, vai pro futebol. Eu tava mais ou menos nesse nível. E aí, eu fui convidada para esse encontro. Ela viu mais do que a Afrodite, né? Ela tem um chamado de fada, que faz uma análise das deusas gregas. E aí, toda mulher tem 2, aproximadamente, uma mais
E aí ela viu além disso. Querendo descobrir qual que é a minha segunda. A sua primeira é Clara, né? Sua mulher. Deixa abaixo. Sua primeira é Clara. Mas eu sou muito Atena. A minha primeira é Atena. E aí, Atena é muito da biblioteca. Ela é a filha do cérebro. Enfim. E aí, eu tava muito nesse local. E aí, foi o primeiro chamado. Então, foi muito importante. Logo em seguida, aí a minha carreira começou a andar. Eu comecei a sair desse local de total loucura para ir para uma caminhada. E aí cheguei e fiz um livro técnico que chama Me permite Empreender? uma parte? Claro. Que é esse livro que tá aqui, né? Ah, sim. Mostra para o pessoal. Não, pega ele aí, mostra para a câmera ali pro pessoal. Chá com elas. Capa super legal, bem sugestiva essa Bem capa. sugestiva, hein? né? Inclusive, essa capa, salvo me engano, é do Ronaldo Fraga, né? Exatamente. Cris Muito Ferreira. legal, né? Que legal. Várias mulheres reunidas nesse São livro. 32 histórias. Nossa, histórias magníficas. Sim. Vale muito a pena ver, gente. E o seu é A Escolha. A minha parte é A Escolha. A Escolha. Muito bom. E Chá aí, com elas. Chá com elas. Ok, muito bom. Tipo, bem mineirinho. Ô, Ana, eu quero aqui fazer um recorte. A gente tem alguma coisa em comum. Adoro fazer esses recortes, né? Galera, a Ana falou que queria ter sido Paquita, eu também. Era o sonho da menina preta, ser Paquita. A gente queria ocupar aquele espaço ali, dominado por mulheres brancas lindíssimas, maravilhosas. E a gente nem sabia sobre essas questões de... Eu não sabia que eu era preta. Eu só queria ir, eu só queria estar lá. E a gente tem um combinado, nós vamos escrever uma carta pra Xuxa, tá? Nós vamos chamar a Xuxa pro podcast pra contar pra ela, e isso tá no meu livro também, que a gente um dia quis ser Paquita. Mas Deus, no seu universo, na sua grandiosidade, ele é tão maravilhoso que a gente virou empresário. Olha que coisa! Maravilhoso! Não, para tudo! Para tudo, que agora a gente vai ter uma conversa de empresária para empresária. Mas imagina quantas meninas têm sonhos parecidos com os nossos, Ana. De ser Paquita, ou de repente eu sonhei ser Paquita, mas também sonhei ser aeromoça. Num dos dois lugares eu consegui entrar por conta de cor de pele. Né? Vamos dizer assim, né? Porque é notório que nenhuma Paquita era preta. Até que entrou a Bombom, uma no universo de 20. Enfim, a gente viveu isso numa adolescência, onde é o momento que você está criando ali, tentando realizar seus sonhos, né? Adolescência é hormônio para tudo quanto é lado, você não sabe. Mas eu só queria ser Paquita. E isso passa e a gente consegue alcançar um patamar muito mais maravilhoso e talvez nem sonhado, né? Que quando a gente sonha lá atrás, a gente não imagina o caminho que a gente vai percorrer para realizar um outro sonho. Então, quando você traz aí essa coisa de ter 19 livros escritos, Ana, que doideira, cara, isso é maravilhoso. A biblioteca já está pronta. Já está pronta, a gente brincou aqui, mas já está pronta. Separa a sua prateleira lá, porque a gente vai precisar colocar. Cara, quando eu olho para você assim, eu me sinto realizada e privilegiada de poder conviver com você. De poder fazendo essa troca aqui, de entendimento, de ocupação de lugar, mas acima de tudo, Ana, de ser a gente mesma. De ser a gente mesma. Hoje, para mim, o mais importante é conseguir ser eu mesma, sabe? Porque ser a gente mesma, às vezes, tem um preço muito alto. Sabe o que eu tô achando interessante? Okay. Que vocês duas, para além de falar, de vivenciar, de experienciar tudo isso, vocês também colocaram isso no papel, né? Publicaram um livro, né? E a Ju tá com o seu livro aí, não é isso? Eu tô com o meu aqui, me permite? Nossa, com certeza, o protagonismo hoje é todo seu. Nada. Vou pedir licença aqui pra falar um pouquinho. Olha, eu só tenho umzinho, né? Por enquanto. Mas ele é denso, gente, maravilhoso. Nossa, Ju, que parabéns. é esse Vivendo do Meu Negócio, onde eu trago ali tudo da minha trajetória profissional e pessoal. E quando você, Ana, diz que não é impossível separar a mulher empresária da mulher dona de casa, mãe, parará. Que momento que a gente coloca isso na caixinha e separa? Não tem jeito. Então aqui eu conto tudo que aconteceu na minha vida e que eu continuei empreendendo até alcançar o lugar que eu tô hoje e planejando chegar em outros lugares. Então, Vivendo conta essa história bem legal de uma mulher preta que sai lá da periferia e se atreve a escrever, né? Claro que eu não fiz com 15 dias, tá, Fred? O meu demorou um pouquinho mais, mas ele saiu, fiz um lançamento em novembro no Palácio das Artes. Não, mas fez um lançamento
lançamento onde, né? Então, o lançamento foi logo após o palco do TEDx, onde eu fui speaker. E foi, assim, uma experiência mais do que maravilhosa. Você imagina você subir naquele palco com uma plateia simplesmente lotada. Realmente deu aquele frio na barriga, mas é um frio que te joga pra cima, te faz entregar tudo. E foi incrível. Depois eu desço do palco e vou autografar livro. Que dia, cara! Que dia que isso ia... Né? Então eu é tava muito... Eu também. Eu tava lá, xinguei sua amiga porque ela ficou na frente e me tirou. Não sabia dessa história não, gente. Então foi tudo muito lindo, realização de sonho duplo nesse dia, o livro esgotou e foi maravilhoso. Hoje ele já tá tomando outras proporções. Quem quiser adquirir, vai na bio do meu Instagram, que é juliana.moraes.pereira. Lá você tem as opções de compra e esse livro já chegou em São Paulo de forma física também. Também foi um sucesso esse lançamento e para 2024 o foco é outros lançamentos e que ele possa chegar na mão de outras mulheres que têm sonho de ser empresária, empreendedora e realizar seus sonhos, sabe? Então é para fortalecer, impulsionar e dizer, Ana, se eu que saí lá, cheguei, todo mundo pode. Que bom. Ô, Ju, eu queria muito que você mostrasse sua tatuagem. Você pode? Tá de Ela não quer. Por favor, Ju. Não, mostra sua tatuagem pra nós. Olha lá, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou ter que arredar aqui. Arreda. Eu vou ter que fazer. Acho que eu vou ter que fazer isso. Não vai pegar, não. Arreda o microfone pra lá. Pra lá? Pra lá. Agora acho que vai. Coloca aí. Não, acho que aqui. Assim. Explica um pouquinho. Explica aí. Explica um pouquinho dessa mas tatuagem. Mas aí você vai ter que falar no microfone, né? Na verdade, sei lá, vê aí como é que vai sair. Na verdade, aqui é uma borboleta, né? E dizendo, só vive o processo, só vive o propósito quem suporta o processo. A gente sabe que a gente vive passando por processos e a borboleta vive um processo de sair ali do casulo. Cara, e você sabe que na minha casa eu tenho pé de coco. E o coco tem uma época que ele dá muitas lagartas. E eu não deixo matar nenhuma. Porque ela simplesmente desce, sobe na minha varanda, pendura e fica lá. Ela gera o seu casulo, é um processo lindo. E depois ela sangra e ela vira borboleta. Algumas conseguem voar. É bem a nossa vida. Outras não conseguem voar. Outras rastejam, são pegas pelas formigas. Ana, qual a identificação com a nossa vida? Toda? Total. Então a borboleta aqui simboliza, se você tá no seu casulo, bora sair dele. Mas sai com força. Se tiver que sangrar, que sangre. Se tiver que chorar, que chore. Mas saia desse casulo e voe, mulher. Porque você é muito forte, você pode. Então essa borboleta aqui é mais ou menos um pouquinho da minha história. Perfeito, Ju. Perfeito. E assim, sobre inteligência emocional, né? A gente sempre fala sobre propósito, a gente quer falar sempre, nossa, qual que é o meu propósito, para que eu vim? Gente, a razão da vida de todo ser humano é a sua felicidade. E a felicidade ela é encontrada de forma científica pelo encontro de 5 pilares. Mas isso aí é um outro assunto. O ponto que eu quero chegar é que nós fomos feitos para fazer alguma coisa. E se a gente não faz essa coisa, o mundo padece. Quando eu estava escrevendo Seja Feminina, eu estava percebendo quantas vezes eu deixei de ser a Ana e quais foram as consequências disso, não só para minha vida, porque a gente vive para o outro, a gente faz para o outro. Quais foram as consequências disso para outras pessoas? Eu lembrei dos depoimentos das minhas equipes, das pessoas com que eu trabalhei, que eu treinei, e aí eu percebi o seguinte, o quanto que é difícil você deixar de fazer o que você tem para fazer. É sofrido. O propósito, a gente se submete a ele. Sim. A gente se submete a esse propósito. E se a gente se furta a isso, as consequências não são legais. É sofrimento a vida inteira. E para o outro. É, sofrimento a vida inteira. Bom, eu acho que a gente, né, Fred? Nosso papo é muito bom. Podcast pra gente tinha que ser o dia inteiro. Chega convidado, sai convidado e a gente fica super à vontade, né, Ana? Muito feliz de estar aqui com você. Assim, não sei se eu já posso agradecer, Fred. Não, vou passar a bola pra você. A gente tem mais alguns minutinhos, mas já estamos encerrando já, de fato. Queria só aproveitar também a oportunidade, né? A Ana falou tantas coisas tão bonitas, tão importantes.
Marx. E acredito que cada um, né, você, Ana, você, Ju, eu e quem tá aqui nos vendo, nos escutando, também tem o seu propósito, né, também tem o seu porquê e muito possivelmente tem total capacidade, potencial para escrever um livro, né, se é que esse é um desejo da pessoa, né. Muitas das vezes a gente entende que não é para mim, e eu confesso que aqui, né, fiz parte em certa medida, né, do livro da Ju, do livro da Ana. Não tem o meu livro, né? Eu acho que eu já tô começando a me inspirar aqui já em vocês. Por favor. Pra escrever o livro do Frederico Marx em breve, né? Já tá ficando gravado público, né? E quando a gente fala isso de forma pública, né? É um compromisso que a gente faz conosco mesmo, mas também com a sociedade. E isso é muito legal, assim, da gente se ajudar, né? Da gente se unir de fato e se complementando e ver essa vitória, essa conquista, né? Essa conquista da Ana hoje com o livro, a conquista da Ju com o livro, com o TEDx, com todos os trabalhos, o alcance, né, que nós estamos chegando, é motivo de muita alegria. Eu tô aqui hoje mais caladinho, estrategicamente, porque eu tô aprendendo muito, de verdade, tá sendo muito gostoso, eu acho que a sensação que tá todo mundo nos vendo também. Queria deixar aqui o Instagram, se você permite, Ana? Posso? Claro, por favor. Achei importante, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais, falar sobre comunicação, sobre diversidade, sobre direito, esse que é meu tripé, né, comunicação, diversidade e direito, dá uma olhadinha lá no @FredMarques01 no Instagram, ou também no LinkedIn, Frederico Marques. Eu sou muito do LinkedIn, muito corporativo, né? Nas palestras, workshops, mentorias, né? Como professor da Fundação Dom Cabral, como professor da PUC, né? Como um dos responsáveis pelo TEDx Belo Horizonte, também como advogado. E, nossa, que a gente possa ter outras oportunidades, né? De estar conversando aqui, falando. Eu já tô até... Vou falar com o pessoal da produção para agendar, né? Porque a gente tem 19 livros. Oh. Então já tem o 4º podcast, o 5º, o 6º, né? Certeza. Esse é só o 3º livro, né? Sério, eu acho massa. Mas eu aprendi uma coisa com a Juliana Moraes. Ai, meu Deus, Fred. Se for o caso, corta depois, é isso? Por favor. Ai, meu Deus, vai cortar essa parte? Vai lá. Que a gente precisa experienciar as coisas. Então, vocês não vão ver os 19, vocês vão ver o Seja Feminino sendo verdadeiramente experienciado, né? Focado. E obrigada por esse conhecimento, porque, sinceramente, eu já estava lá criando outros e tal. A gente precisa conversar. A comunicação é fundamental. Muito. Ana, obrigada pelo convite. Obrigada por me trazer até aqui para esse bate-papo tão gostoso. Isso só potencializa a gente cada vez mais, nos fortalece, nos une mais, para que a gente possa lá na frente continuar com o nosso propósito. O meu propósito é mudar a vida das pessoas de alguma forma. Pessoas que sonham em ter seu negócio. Um dia me falaram, nossa, mas você é especialista em negócio de favela? Como assim? Favela não dá dinheiro. E aí eu mostrei os números. Favela movimenta quase 400 bilhões por ano. Acho até que falei errado. Acho que 780 bilhões. Enfim, quem falou isso teve a infeliz ideia de entender que da favela não tem grana. E aí eu começo meu TEDx, né, perguntando, já imaginou a nossa economia sem a grana que circula nas favelas e periferias? Isso só me fortalece, isso só me faz maior. E quando você me convida para vir aqui e a gente dá as mãos, Ana, eu me sinto mais forte para eu, em 2024, construir mais coisas legais, construir mais coisas onde a Ana esteja, onde o Fred esteja e onde a gente juntos possa trazer e modificar a vida das pessoas, porque esse é o meu propósito de vida. Mudar e dar potência para muitas mulheres, homens, quem quiser ser dono do seu negócio. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, Amari. Sou eu que agradeço. Eu sou uma pessoa afortunada por ter vocês na minha vida. Muito obrigada, de verdade, de coração. Obrigada mesmo. Não tem mais nada para falar. Só muito obrigada. Lacramos. Ana, que bate-papo gostoso, né? Estamos aqui com Ana Teles, escritora, empresária, palestrante, conselheira e autora do livro, agora recém-lançado, Seja Feminino no Mercado de Trabalho. Mas quem quiser adquirir o seu livro, para quem está nos vendo agora, como é que faz? Conta aí quais são as suas redes sociais, como que uma pessoa pode, de fato, ter em suas mãos ali esse seu novo lançamento. O meu site é anateles.com.br. Você tem lá o meu livro e vários outros produtos, mais de 175 planilhas, ferramentas, enfim, você tem muita coisa lá. Tem no Instagram, meu Instagram é @anateles_oficial. @anateles_oficial. Ok. E o LinkedIn, que é Ana Teles. Só o Instagram que tem esse underline oficial. O resto é tudo só Ana Teles, você me acha. Muito bom. E lá consegue adquirir o livro, não é isso? Entendi certo? Exatamente. Muito bom. Sensacional. Obrigado, Ana. Eu Obrigado. agradeço.